Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, agradecer à Vector Ópticos pela parceria, pela confiança no canal e pelo envio de mais um produto para vos mostrar aqui. Portanto, este produto trata-se de um rangefinder Paragon 7x25, geração 3. Portanto, existe a geração 1, 2 e esta já é a última geração, a 3. Portanto, a que existe disponível neste momento, a data de gravação deste vídeo, é a geração 3, a última geração disponível. Tem aqui um selo em que tem o código do produto, que é um SCRF S24 1006. Portanto, vamos ver o que é que trazia dentro da caixa, qual era o conteúdo dentro da caixa. Vocês já viram aí a sair da caixa, um unboxing rápido. Portanto, dentro da caixa vinha o pano de limpeza para as lentes, um cordão para colocarmos no pulso para ele ficar muito mais firme. Portanto, para colocarmos aqui. Isto é muito útil. Manual de instruções e o resto, a embalagem. E claro, uma bolsa em nylon para podermos transportar. Vamos começar já aqui por esta bolsa em nylon. Portanto, o produto é colocado aqui dentro. Se repararmos aqui num pormenor logo, além de toda a bolsa ser muito prática, bem feita, bem construída e até bonita, conta aqui com esta presilha para colocarmos no cinto ou outro lugar qualquer, desde que para pendurar, não é? Depois tem aqui este pormenor. Para alguns é um pormenor, para mim é um pormenor, para pessoas que vão usar isto num ambiente em que querem andar em silêncio, nomeadamente a caça, por exemplo. Este pormenor é de extrema importância porque não é velcro. Se fosse velcro, o que é que ia acontecer quando fizesse? Ele ia fazer aquele e ia fazer barulho se estivesse em silêncio. Aqui isto permite-nos abrir sem fazer qualquer barulho. Muito prático, bem pensado e numa situação dessas é uma coisa extraordinária. Fica excelente porque não há barulho, está bem pensado. Portanto, depois de tirarmos isto, temos aqui dentro o rangefinder. Eu ainda não disse, mas isto serve para medir distâncias. Tem muitas funções e é isso que vamos abordar mais à frente no vídeo, mas o essencial e aquilo que me interessa a mim e a muitos é medir distâncias. Portanto, ele funciona através de uma tecnologia laser. Tem uma tela OLED com uma tecnologia laser que manda o laser quando nós mandamos ele medir, não é? Pressionando aqui e dá-nos a distância. Portanto, este produto pode medir até 2.400 jardas ou 2.195 metros. Como eu vos disse, tem uma tela OLED, portanto as letras aparecem também brilhantes. Isso vai... Eu já vos vou mostrar à frente no vídeo como é que ele é por dentro, embora que não é muito fácil de gravar através daqui desta lente ocular, mas seja como for, é possível e eu consegui fazer algumas imagens, mais à frente vou-vos mostrar. Portanto, ele tendo um ecrã LED, dá para nós vermos com muito mais facilidade em ambientes de pouca luz as informações que ele nos vai passando. A bolsa, como eu já vos disse, é de uma abertura muito fácil que permite estar em silêncio e operá-lo em silêncio. Portanto, eu estou a usá-lo para mim, para aquilo que eu preciso, estou a usá-lo no modo padrão. Ele tem vários modos, depois no fim eu vou-vos mostrar aí os vários modos, eu vou tentar-vos mostrar através aqui do manual os vários modos. Eu estou a usá-lo no modo padrão,
a única coisa que preciso dele é que ele me mostre a distância que está no meu alvo e o ângulo de inclinação. E ele faz isso muito, muito, muito bem. E depois tenho o bónus, vou chamar o bónus, mas para este produto, para esta gama de produto, é inevitável ter isso, porque faz parte, o produto é um produto de gama superior, portanto, obrigatoriamente tinha que ter essa opção. Portanto, além de mostrar a distância, também me mostra o ângulo de inclinação. É nessa função que eu utilizo, porque é por aí que eu preciso dele. Também permite fazer medições horizontais e tem uma tecnologia que é IPX4, que é resistente à água, mas não em excesso, não é? Algumas umidades. Portanto, pode ser usado em ambientes mais extremos que ele vai aguentar, não vai ficar contaminado com umidades por dentro. Tem um peso de 184 gramas e tem uma opção que permite, está aqui, que permite, além de ter Bluetooth, não é? Permite com esse Bluetooth conectar a uma aplicação chamada Applied Ballistic. Espero que esteja a pronunciar bem. Portanto, é uma aplicação que nós descarregamos para o nosso telemóvel e penso que também dá para o computador. E depois, sempre que pressionarmos aqui a tecla para medir a distância, se tiver tudo configurado, se estivermos no modo de gun, que é arma, caça, não sei, depois. Portanto, se estivermos no modo para balístico, o que é que vai acontecer? Ele vai nos dizer quantos cliques temos que fazer na nossa mira, se tudo estiver configurado direitinho, e nós, através do ecrã, olhando aqui pela ocular, ele vai nos dizer qual é a distância, qual é o ângulo e diz-nos logo qual é a clicagem que temos de fazer na mira, isto se ele estiver devidamente configurado. Portanto, para entrarmos em mais detalhes em relação às configurações dele, a todos os menus, eu vou mostrar-vos aqui o manual de instruções, que é muito mais fácil para mim, porque não é muito fácil estar aqui a gravar através aqui desta ocular, além de ser pequena para gravar, mas é ideal para trabalharmos com ele em campo. Fica difícil, então aqui temos tudo muito mais bem explicado. Eu vou colocar isto em ecrã, isto está tudo em inglês, este manual de instruções, mas eu tive o cuidado de traduzir e vou-vos mostrar e vou-vos falar de algumas configurações, de alguns menus e de algumas opções que ele dispõe, daquilo que eu entendi. E o ponto alto daqui do manual é aqui a garantia de 5 anos. Garantia de 5 anos, portanto, isto só revela que é um produto de uma qualidade extraordinária. Ainda aqui no produto, a nível de material de construção, portanto, é plástico, um plástico de uma qualidade, pelo menos transmite uma qualidade excelente. Esta parte de baixo é borrachada com um grip, uma textura para fazer mais aderência à mão. Aqui por cima é exatamente a mesma coisa, com 2 botões, liga, desliga e outro de menu, depois vamos explorar mais isto. Aqui temos a ocular com ajustes de dioptrias, portanto rodamos isto, muito prático de operar, também tem aqui uma textura e em borracha para dar mais aderência às mãos, até no caso de estarmos a trabalhar com umas luvas. Portanto tem aqui a ocular, aqui tem um compartimento para colocarmos a pilha, que não vem de origem. Eu por acaso já comprei uma, é uma CR2, 3 volts, portanto, aqui é onde colocamos a pilha. Eu vou deixar isto fora, porque isto, depois para colocar, a mola faz um bocado de pressão e dá aqui um bocado de trabalho para não estar a fazer isto aqui em direto. Vamos ver se eu consigo fazer isto em direto. Em direto, o vídeo nunca é em direto, mas a gravar, por acaso foi fácil hoje. Já estou a começar a ficar prático nisto. Prontos, aqui é para colocarmos a pilha e aqui à frente temos a objetiva e o laser. E só mais uma coisa, dizer-vos que esta objetiva é de
de 25 mm e ele tem uma ampliação que não é variável de 7 aumentos. Portanto, ele é um 7 por 25, portanto, é uma objetiva de 25 que, com uma ampliação fixa de 7 aumentos. Portanto, eu agora vou-vos colocar aí na tela este manual, em que vou tentar falar alguma coisa sobre estas configurações, sobre estes menus, pelo menos o que nos importa a mim e o que provavelmente vos importa a vós, que é os menus para medir distâncias e ângulos. E eu, como eu vos disse já no início, tive o cuidado de traduzir aqui algumas coisas e então vou colocar aí em tela e vou falar um pouco sobre estes menus. Portanto, aqui logo no início temos uma informação da disposição dos botões. Portanto, temos o botão de molde, o botão de power, liga e desliga, compartimento da bateria, lente objetiva, lente receptora, ou seja, uma lente é o tal laser, e a lente ocular. Depois que ligamos, temos logo acesso a uma tela e lá dentro temos as seguintes informações. Portanto, na informação 1, como está aí marcado, temos o valor real do ângulo, portanto a distância horizontal ou vertical, depende do que estivermos a medir. Portanto, é o centro, é o retículo, é onde vamos mirar no nosso objetivo. Vamos mirar com essa parte e essa aí é o nosso retículo. Portanto, miramos aí, apertamos o botão para sabermos a distância. Portanto, na opção 2, temos a informação se ele está a medir em metros ou jardas. Reforço que isto pode ser configurado para metros ou para jardas, depois é ao gosto de cada um. Como eu já vos disse, ele tem a opção de conectar através de um software balístico, através de Bluetooth. Portanto, na opção 3, temos aí a informação se o Bluetooth está ligado ou está desligado. O 4, como eu já vos disse anteriormente, é o retículo da mira. Portanto, exatamente, é o retículo da mira. Eu no 1 tínhamos falado que era o retículo da mira. Não, no 1 é o valor da informação onde nós focamos. Eu fiz ali um pouco de confusão, mas penso que isso deve ter sido fácil perceber. Portanto, aquele centro redondo é o 4, é o retículo da mira. O 5 é o indicador de bateria. Portanto, se ela estiver cheia, aquilo não aparece, só vai aparecer quando estiver com a carga a dar sinal da carga a ficar reduzida e começa a dar esse sinal ali. Depois no 6 também temos a indicação se estamos com valores em MOA ou em 1000. Isto aqui é para quando estivermos a usar o software balístico. Portanto, nesta página seguinte temos a informação como ligar e desligar. E lá está, ele ao fim de 10 segundos, se não houver qualquer operação, ele vai acabar por se desligar automaticamente. Isso é bom, porque a gente usa, mete ao bolso, ele desliga-se, não fica lá a gastar a bateria. A tecla M, que tem uma marca M, portanto, pressionando aquilo durante 2 segundos, entramos na opção de menu para fazermos as diversas configurações. Aqui na página seguinte, aí já estamos a entrar mais como é que funciona o menu, que já dá muito que explicar e às vezes é mais fácil ler para entendermos. Mas basicamente pressionamos a tecla M durante alguns segundos e vamos navegando através dos menus. Depois, para validar essas nossas opções e navegar, também podemos usar o botão liga e desliga. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque começa a ficar mesmo muito confuso. E deixamos de ficar isto aí em tela, traduzido, depois as pessoas que tiverem alguma dificuldade no inglês, que é o meu caso, podem ler com atenção e explorar. Portanto, nós podemos navegar entre o modo padrão, que é aquele que eu uso, aquele que eu gosto de usar, o modo Golf. Atenção, isto é um produto que nos permite usar
em golfe, neste caso se formos jogar golfe. Curioso que eu não jogo golfe, mas tenho aqui um campo de golfe muito perto, muito perto da minha casa, mas não jogo, nunca tive curiosidade em jogar. Portanto, para jogadores de golfe que estejam à procura de um produto, isto é o produto ideal, é um produto muito prático e que funciona muito bem. Portanto, para quem for jogar golfe também não há de funcionar mal, de certeza. É um produto indicado para isso. Lá está, aqui também, ainda nesta página, ele diz que se nós escolhermos o modo ABI ou ABE, entramos aqui, ele apresenta-nos o modo GUN, ou seja, apresenta-nos essa informação na tela. GUN quer dizer, e depois isto aqui já estamos a entrar nas configurações para usar com o tal software balístico. Portanto, GUN quer dizer arma, portanto é aí que ele entra nesse modo. Eu não vou explorar este modo porque eu já estou a usar o Starlog, que é o meu software balístico, e ele não tem conexão com o Starlog, portanto, para eu usar, tinha que usar aquele software que eu vos falei inicialmente, que é o Applied Ballistic, e ele também é pago, já estou a pagar por Starlog, não vale a pena pagar por dois. Portanto, nós aqui podemos ver, na página seguinte, podemos ver como é que se apresenta a informação na tela dos vários modos. Aquele que aparece S, talvez seja um E e um D, mas estas letras são assim um bocado estranhas, é o Standard. O Golf fica bem explícito na tela, a palavra Golf. Depois temos o ABI e o ABE. Estes aqui já são para os modos do Applied Ballistic, que já são para configurar nesse software. Portanto, na opção padrão, ele pode apresentar a distância em metros ou em jardas, e junto com essa opção metros em jardas, também pode mostrar a opção de ângulos. Eu neste caso estou a usar com a opção de metros e ângulos, que é o que me interessa. Ele tanto mede, já na página seguinte, ele já nos explica aqui que no modo H ele pode medir distâncias horizontais, neste caso de modo de distância horizontal. O modo Golf, eu não vou entrar em opções porque não percebo nada. E depois temos aqui também a opção de unidade balística. Aí sim é para configurar o tal software balístico, que também não vou explorar porque não tenho a funcionar e não formei opinião sobre isso. E depois entramos aqui no modo ABI, que é o modo em que realmente ele conecta ao software balístico e dá-nos aquelas informações todas, como já falamos. Aqui também inclusive explica como é que ele deve ser conectado por Bluetooth ao tal software balístico que estará no nosso telefone. Portanto, aqui diz que ele durante o processo de ligação, o telémetro ou o telemóvel não funcionam após 10 minutos. O telémetro será desligado, portanto terão que ter atenção neste pormenor, porque ele no modo ABI apenas suporta distâncias balísticas inferiores a 800 jardas. Portanto, isto é um caso a explorar caso forem conectar ao tal software balístico. Aqui é o modo ABE, que é muito semelhante. Aqui temos um exemplo muito prático da praticidade do produto, que ele mostra-nos aqui uma linha de visão que no exemplo está de 32 jardas e um grau de inclinação de 52. E portanto ele aqui explica-nos a vantagem de nós termos aqui este produto a funcionar, porque a distância é uma e a distância em linha reta é uma e a distância em ângulo é outra. Portanto, aí a vantagem de termos um produto destes. Outra coisa que realmente que eu já utilizei e me chamou bem a atenção e é muito prático realmente, é a configuração do nível de brilho das letras que aparecem no ecrã. Ele de padrão chegou-me com 3, eu configurei para 5 porque realmente em ambientes de muita luz, se estivesse a usar uma parte que tivesse mais sol, eu não conseguia ver a informação que estava na tela, então configurá-lo para o nível 5, ele tem várias opções,
ficou muito melhor e muito mais funcional para mim. Claro que depois vocês vão ver aí à frente, eu quando tentei filmar através da tela de noite, um ambiente escuro, o brilho das luzes quase que cegou a câmara de filmar. Mas isso foi porque eu estava a filmar, porque se eu estivesse a ver com os meus olhos isso não acontecia. Embora que se fosse só para usar de noite, podia configurá-lo para o nível mínimo que funcionava na mesma. Portanto, basicamente é isto que temos no manual de instruções e são essas as funções que ele tem. E ainda por fim, o aviso de bateria fraca. Portanto, quando a tensão da bateria for inferior a 2,4 volts, vai-nos indicar lá dentro o símbolo da bateria a dizer que está fraca. E depois, por fim, o facto de ele ter garantia vitalícia, que já falamos, garantia de 5 anos, que já falamos no início do vídeo. Agora vou-vos tentar mostrar aí umas imagens que eu fiz gravando através da tela, para vocês verem como ele funciona e muito bem. E depois voltamos para finalizar o vídeo. Ora bem, esta fita métrica tem 30 metros. Está colocado ali no pinheiro um papel e ela ainda faz algumas curvas por cima dos eucaliptos, de cima das árvores cortadas, são pinheiros inclusive. Portanto, o alvo estará mais perto que 30 metros por causa da fita não estar completamente esticada, completamente direita. Eu aqui coloquei também mais um papel neste cavalete e temos ali a fita a marcar 30 metros. Portanto, muito provavelmente vai fazer menos que 30 metros, dado o facto de a fita não estar completamente esticada. Se acontecer, é sinal que há rigor aqui no rangefinder. Eu vou tentar filmar através dele. Lá está, como eu disse, está-me a dar a inclinação 29 metros e 40 centímetros. Portanto, não temos dúvidas que isto é rigoroso e funciona realmente. Eu agora vou esticar mais um pouco, a ver se consigo uns 50 ou 50 e poucos metros. Portanto, a fita termina aqui nos 30. Vou deixar ficar esta estrutura aqui, este cavalete, e vou esticar mais 20 ou 30 metros. Vou ver o que é que dá. Já gravo o restante. Portanto, agora aqui coloquei a fita outra vez a mais 30 metros. Lembrem-se que eu estou sempre... Há sempre aqui uma inclinação da minha parte e
aquele cavalete que está ali estava a 30 metros e lá na frente mais 30. Devem-se recordar do outro pedaço de vídeo. Portanto, aqui eu terei que ter cerca de 60 metros, mais o ângulo. O meu ângulo, estou ligeiramente atrás da fita, para aí que é 40 centímetros. A fita não está completamente esticada, estou aqui sozinho, não é fácil gravar isto. Portanto, isto terá que dar ali mais ou menos 30 metros. No primeiro. Lá está. E lá na frente terá que dar perto de 60. Como eu estou... Bolas. Lá está. Eu estou com a mão esquerda, não tenho muita estabilidade com a mão esquerda. Mas lá está. Ok? Portanto, mais uma vez. Mais uma vez aqui o range. O rangefinder a funcionar na perfeição. E existe aqui, e outra coisa que também vos queria mostrar, que é, existe aqui ambientes de sombra, ambientes de sol e ambientes de sombra no meio das árvores. E ele não falha. Portanto, como vocês puderam ver, ele aí em ambientes em que apanha várias fontes de luz, portanto, sombra, luz, sombra, árvores, ele continua a funcionar com muito rigor. E funciona de noite, portanto, eu fiz uma gravação com a luz do dia no ponto alto, depois ao anoitecer e depois já escuro. E ele continua a dar sempre os mesmos valores, porque ele funciona muito bem em qualquer ambiente de luz. Deu sempre os mesmos valores. Há sempre, no caso do exemplo da casa que eu estava a apontar para o telhado é inclinado, portanto eu estava só com a mão a fazer o processo e com a outra a segurar na câmara de filmar. É possível que eu tenha mirado às vezes num lugar mais ao lado e então haja ali um valor de 2, 3 metros a menos ou mais, mas isso porque eu não estava num ponto fixo. Mas deu para perceber que ele é credível, funciona e funciona muito bem. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem ficar um like, comentem se acharem que devem fazê-lo, partilhem o vídeo que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo.